A chuva caía fina sobre Pequim quando o pacote chegou. Sem remetente, sem selo, apenas um envelope pardo com um símbolo vermelho no canto, o emblema do Ministério da Segurança do Estado. Dentro, um pendrive criptografado e um bilhete escrito à mão, em tinta preta: "O que você vai ver não é uma confissão. É um ritual." Rui, repórter investigativo de uma revista independente, olhou aquilo por longos minutos. Estava acostumado a ameaças, a mensagens anônimas, a pistas falsas. Mas havia algo diferente naquele pacote, um peso invisível. Uma sensação de que o que estava prestes a ser revelado não era apenas um segredo político, mas algo mais profundo, mais antigo. Ele ligou o computador, isolado em seu pequeno escritório nos arredores de Chaoyang, e começou a decifrar o conteúdo. O vídeo, datado de 6 de novembro de 2025, mostrava uma sala fria, sem janelas, iluminada por luzes brancas que piscavam em intervalos precisos. Uma mesa metálica, duas cadeiras e um homem algemado, o vice-premier Li Feng, um dos nomes mais poderosos do governo chinês. O áudio estava distorcido, mas as imagens eram claras. Ele sorria. Não um sorriso de medo ou resignação, mas de quem se diverte diante do inevitável. Os primeiros minutos do interrogatório pareciam comuns. Perguntas sobre corrupção, espionagem, vazamentos de informação. Mas então, algo mudou. A mulher que o interrogava, cuja identidade permanecia censurada, perguntou sobre o projeto 798 e sobre as cerimônias do Instituto da Continuidade. Li Feng inclinou-se levemente para a frente e disse, com voz calma: "Vocês acham que entenderam, mas só viram a superfície." Pausou o vídeo, o coração acelerado. O Instituto da Continuidade. Ele já ouvira esse nome em sussurros entre ex-funcionários do governo, em documentos apagados, em relatórios sem fonte, sempre associado à arte, cultura e experimentos sociais. Ele anotou cada palavra e retomou o vídeo. No fundo da gravação, atrás do espelho unidirecional, sombras se moviam. Via mais pessoas assistindo, anotando, analisando. Li Feng falava de pureza, de preservação através da imagem, de transcendência pela forma. Palavras que, isoladas, estavam filosóficas, mas ditas por um homem algemado, ecoavam como profecia. Rui sentiu o peso de algo que escapava à lógica. Procurou nos arquivos públicos, mas nada sobre o interrogatório existia. O caso nunca fora divulgado. Nenhum registro oficial. Era como se todo o evento tivesse sido apagado da história. Movido pela curiosidade, e pelo medo, ele decidiu investigar o que havia por trás do chamado Projeto 798. O nome o levou ao distrito artístico mais famoso de Pequim, outrora um reduto de artistas independentes. Agora vazio, silencioso, vigiado por câmeras quebradas e guardas que fingiam não ver nada. As paredes antigas ainda conservavam pichações em mandarim e inglês. Algumas frases estavam riscadas, outras, intactas. Uma delas o arrepiou: "A beleza é a forma mais pura do poder." Enquanto caminhava pelos corredores abandonados, percebeu que havia símbolos desenhados no chão com tinta vermelha desbotada, círculos, linhas, números. Centro de uma das salas seladas com fita de segurança, encontrou uma escultura coberta por um pano branco. Quando levantou o tecido, viu uma estrutura metálica em forma de corpo humano, mas sem rosto. Na base, uma placa corroída trazia apenas 3 caracteres: continuidade. Naquela noite, ele voltou para o escritório com mais perguntas do que respostas. Pesquisou o nome de Li Feng e descobriu que, após o interrogatório, ele desapareceu. Nenhuma prisão formal, nenhum julgamento. Era como se tivesse sido engolido pelo próprio sistema que ajudara a construir. Mergulhou mais fundo, com acesso a uma rede de informantes, obteve documentos confidenciais que mencionavam um nome repetidamente: Yu Minglong, um ator e cantor amplamente conhecido por sua aparência angelical e popularidade internacional. O último registro público dele datava de agosto de 2025, uma coletiva de imprensa para um projeto artístico patrocinado pelo governo. Depois disso,
Sumiu. Os arquivos indicavam que Yu havia sido convidado a participar de uma instalação viva no Distrito 798. O projeto, oficialmente descrito como uma fusão entre arte e biotecnologia, pretendia unir corpo, imagem e significado nacional. Nenhuma obra, porém, foi exibida. Nenhuma exposição ocorreu. An começou a ligar os pontos: o desaparecimento de Yu, a confissão de Li Feng, e as menções constantes à preservação da pureza. Quanto mais lia, mais sentia o estômago revirar. A linguagem dos relatórios era técnica, mas as entrelinhas falavam de algo quase místico. Termos como transmissão energética, realização da forma e substituição simbólica surgiam repetidamente. Numa madrugada sem sono, An recebeu um e-mail criptografado. O remetente era anônimo. O título: "Você está olhando para o lugar errado." O corpo da mensagem continha apenas um link e uma coordenada GPS, uma região rural fora de Pequim. Ele hesitou por horas antes de decidir ir. Ao amanhecer, seguiu o mapa até um conjunto de galpões abandonados. Lá, encontrou caixas com etiquetas do Instituto da Continuidade. Dentro, pastas mofadas, catálogos de exposições, e um diário. As páginas estavam cheias de notas escritas à mão, assinadas com iniciais YM. Ele reconheceu o padrão de caligrafia. Eram de Yimenglong. As últimas anotações pareciam confusas, quase delirantes. Eles dizem que a arte deve viver além de mim. Querem que minha imagem nunca morra. A pureza é prisão. An sentiu um arrepio. De repente, o celular vibrou. Um número desconhecido, sem identificação. Ele atendeu. Do outro lado, uma voz feminina, fria e baixa, disse apenas: "Ele não mentiu." O que ele disse? Ainda acontece. O sinal caiu. O repórter ficou parado no escuro do armazém, ouvindo o eco das próprias respirações. Lá fora, o vento soprava através das janelas quebradas, carregando o som de algo que ele não podia nomear, um som que lembrava passos, ou talvez o murmúrio distante de alguém pedindo para ser ouvido. E naquele instante, An-Ru entendeu que o vídeo não era apenas prova de um crime. Era um mapa. E cada linha do depoimento de Li Fengbo conduzia a uma verdade que o governo havia enterrado muito fundo. Uma verdade que começava a se mover de novo, nas sombras. O amanhecer em Xangai parecia mais pesado do que nunca. An-Ru acordou com a sensação de estar sendo observado. As últimas 48 horas haviam sido um borrão de paranoia, descobertas e medo. Desde o telefonema misterioso, ele não dormia direito, nem voltara ao apartamento. Agora trabalhava escondido num pequeno quarto de hotel barato, as cortinas sempre fechadas, o computador ligado a uma bateria externa. Sem acesso direto à rede. Ele sabia que estava sendo rastreado, e, mesmo assim, conseguia parar. Os arquivos que encontrara no galpão do Instituto da Continuidade eram o tipo de prova que poderia destruir carreiras e redefinir o conceito de arte, religião e poder dentro da China. Mas algo o intrigava. Entre relatórios e anotações, havia uma pasta marcada com um selo azul e uma palavra em inglês: Continuum. Dentro dela estavam imagens borradas, gravações de áudio incompletas e, no centro de tudo, um nome em código: Projeto I-74. As notas indicavam que o projeto envolvia não apenas Yu Menglong, mas também outros artistas e personalidades públicas, todos vinculados ao governo por contratos culturais. O objetivo: criar réplicas digitais e biológicas capazes de substituir os originais em eventos públicos, campanhas e transmissões. O corpo humano seria tratado como objeto simbólico, e sua imagem, como matéria-prima da devoção nacional. Percebeu que as frases ditas por Li Feng no vídeo, pureza, preservação, continuidade, não eram delírios, mas códigos de um programa secreto. O governo não apenas criava ídolos, ele os possuía. Quando deixavam de servir, absorvia de volta. Foi então que Ian recebeu um novo contato, por meio de um canal seguro na Dark Web. O remetente usava o codinome Sombra Azul. A mensagem era direta: "Você quer respostas? Encontre-me amanhã, 22 horas, Armazém 19, Distrito Portuário de Pudong." As gravações. Naquela noite, a chuva voltou, fina,
constante, como se o céu tentasse lavar a cidade de algo que ela própria não queria mais lembrar. Anne chegou ao armazém pontualmente. O local estava às escuras, exceto por uma luz fraca vindo de uma lanterna colocada sobre uma mesa de ferro. Do outro lado, uma figura encapuzada o esperava. Você é o jornalista, disse a voz, rouca, mas firme. E você é o motivo de eu não ter dormido há 3 dias. Respondeu Anne, tentando disfarçar o nervosismo. Sombra Azul retirou o capuz. Era uma mulher? Fez em seus 40 anos. Ex-analista de dados do próprio ministério, agora foragida. Seu olhar era direto, cansado. O vídeo que você tem é real, começou ela, mas o que ele confessa não é o que parece. Comer a carne e a pele não significa o que as pessoas pensam. É metáfora, um código usado internamente para designar o processo de absorção simbólica. Eles não matam pessoas, eles apagam identidades. Permaneceu em silêncio. Ela continuou, a palavra carregada de convicção. E o Menglong foi o primeiro. O mais amado. Posto que representava a perfeição moral, a pureza estética. Quando milhões acreditaram nele, essa energia coletiva foi capturada, transformada em poder. Ele desapareceu. O governo já tinha tudo o que precisava: a voz, rosto, o movimento. O homem real deixou de existir, mas sua imagem continuou. Eles o transformaram em uma divindade digital. Anne lembrou das postagens recentes nas redes sociais, vídeos novos, entrevistas editadas, mensagens motivacionais assinadas por Will. Tudo continuava como se ele nunca tivesse sumido. Você está dizendo que tudo isso é falso? Perguntou. Sombra Azul assentiu. Não só falso. Programado. Ele é o produto de um sistema de crença controlado. As pessoas acreditam nele, e essa crença é o combustível que mantém o poder girando. Ela abriu uma pasta e mostrou documentos carimbados, diagramas, roteiros, análises psicológicas. Entre as páginas, a frase destacada em vermelho: a carne é a imagem. A pele é o nome. Ambos pertencem ao Estado. Anne sentiu o sangue gelar. A mesma lógica do interrogatório. Aquela confissão era mais do que delírio, era uma doutrina. No caminho de volta, o jornalista não conseguia parar de pensar. E se tudo fosse verdade? E se o culto à imagem fosse o verdadeiro sistema de controle? Talvez Li Feng não fosse um monstro, mas o arauto de algo maior, uma engrenagem que girava muito antes dele nascer. Na madrugada, Anne começou a escrever seu artigo. Cada linha era uma bomba prestes a explodir. Título: Vazamentos da China, a confissão que o mundo não deveria ouvir. Ele anexou os vídeos, documentos e a entrevista com Sombra Azul. Configurou o sistema para publicar automaticamente se não inserisse um código de verificação em 24 horas. E então, o inesperado. Um novo arquivo apareceu no computador, enviado de uma origem desconhecida. Nome, parte final. Ele clicou. O vídeo mostrava novamente Li Feng, mas agora olhando diretamente para a câmera. Rosto cansado, o olhar tranquilo. Vocês acham que me prenderam, mas o poder não está nas mãos de quem comanda, e sim de quem é adorado. Enquanto vocês veneram imagens, nós moldamos deuses. E quando um deus morre, nós o reconstruímos, com pele, com nome, com fé. Pausou o vídeo. O coração batia como um tambor. Do lado de fora, passos. Alguém subia as escadas do hotel. Ele fechou o laptop e apagou as luzes. Um som metálico, a maçaneta girando. O jornalista prendeu a respiração. Segundo de silêncio. Depois, nada. Na manhã seguinte, o artigo foi publicado. O mundo acordou com o título em todos os portais independentes: Vazamentos da China, a confissão chocante do líder. Eu comi a carne e a pele de Yi Menglong. O governo negou tudo. Gravações foram declaradas falsificações. O nome de An Hui foi apagado de todos os registros. O hotel onde ele se hospedava foi demolido uma semana depois. Mas os vídeos continuaram circulando. Especialistas analisaram o material e confirmaram: parte do áudio fora manipulada, mas os trechos centrais, a voz, as pausas, o olhar, eram autênticos. Na internet, começaram a surgir novas contas. Todas com rostos idênticos ao de Yi Menglong,
transmitindo mensagens de esperança e lealdade nacional. Os usuários se dividiam entre crer e duvidar. Fronteiras entre verdade e ficção se dissolviam rapidamente. O mito estava vivo novamente, multiplicado, onipresente. E nas últimas linhas do artigo, programadas por antes de desaparecer, havia uma reflexão que ecoou por toda a rede. Carne é a imagem e a pele é o nome. Talvez nós também sejamos parte do ritual. Mas o poder que acreditamos combater seja o mesmo que nos observa, alimentando-se da nossa fé cega. Ninguém mais viu um Rui. Mas meses depois, fóruns clandestinos, começaram a aparecer novos vídeos assinados com seu pseudônimo. Voz distorcida, rosto coberto. A mesma frase repetida ao final de cada gravação: a história está viva e ainda tem